Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e na aula de hoje nós vamos falar sobre planos tangentes e retas normais a superfícies dadas por funções do tipo z igual a f de xy. Imagine uma função do tipo z igual a f de xy. Uma função desse tipo, ela representa uma superfície no espaço tridimensional, no R3. Nós vamos representar aqui um exemplo, um exemplo de uma superfície. Imaginem uma superfície qualquer. Uma superfície desse tipo. Cuja função que representa essa superfície é o z igual a f de xy. O que nós vamos ver hoje, o que nós vamos ver na aula de hoje, é como determinar um plano tangente e uma reta normal a essa superfície em um ponto P. Imagine aqui um ponto P qualquer pertencente a essa superfície, e nós vamos ter aqui nesse ponto P uma reta normal, uma reta R aqui normal a essa superfície, formando aqui um ângulo de 90 graus, certo? Formando aqui um ângulo de 90 graus e ao mesmo tempo um plano imagine aqui um plano que vai ser um plano tangente a essa superfície. Então, o que nós vamos ver hoje é como que nós determinamos, a partir da equação de uma superfície z igual a f de xy, as equações desse plano tangente, que é um plano do tipo ax mais by mais cz mais d igual a zero, e uma reta normal, uma reta normal que pode ser dada em termos de equações paramétricas, equações simétricas ou equações reduzidas. Ou seja, vamos olhar aí hoje como que nós calculamos, como que nós calculamos o plano tangente e a reta normal a essa superfície. É importante isso pelas suas aplicações em física, Se você tem uma superfície que pode ser a superfície de um sólido e um ponto de aplicação de uma força, essa força vai ser aplicada de forma mais eficiente. Para esta aplicação dessa força, você ter aqui a aplicação da força como representada aí como um vetor, de forma que o ângulo entre a reta e a aplicação da força aqui, seja um ângulo de 90 graus. Então você aplica uma força de maneira mais eficiente. Se você aplicar uma força aqui no quadro, essa força tem mais eficiência se for aplicada de maneira perpendicular do que aplicada de maneira inclinada, certo? Então o que nós vamos ver é como determinar a equação dessa reta perpendicular a superfície em um ponto, e por tabela, também determinar a equação deste plano aqui, que é o plano que vai ser tangente à superfície nesse ponto de tangência, nesse ponto P. Vamos ver como é que fica isso nas nossas equações. Vamos começar representando uma superfície no R3. Uma superfície cuja equação seja um z igual a f de xy. Uma superfície que tem esse aspecto. Imagine aqui uma superfície S, que é a nossa superfície S. E a equação dessa superfície é z igual a f de xy. Perceba que essa equação aqui, ela pode ser escrita assim, ou ela também pode ser escrita da seguinte forma, Se você passar o z para cá, ou passar o f de xy para cá, você vai ter z menos f de xy, que é igual a zero. Ou, se você preferir,
Perceba que este lado da igualdade é uma função de 3 variáveis. Você pode escrever que o f de x, y, z é igual a zero. Então, uma equação de uma superfície S pode ser escrita assim, ou se você jogar esse f de xy para cá, z menos f de xy é igual a zero, ou pode ser escrita assim como uma função de 3 variáveis igual a zero. Vamos começar tomando um ponto P qualquer, ó, um ponto P de coordenadas x0, y0 e z0 sobre essa superfície. Perceba que esse ponto P pertence a essa superfície de tal forma que o f de x0, y0, z0 também é igual a zero. Então, aí nós tomamos um ponto P. Considere agora uma curva qualquer. Imagine uma curva C aqui. Uma curva C que está contida nessa superfície e que tem por equação, né, o C. Essa curva C tem uma equação que é um R de t. Lembra, as equações de curvas são equações paramétricas, um R de t, em que o R de t é igual a x de t i mais o y de t j mais o z de t k. E o ponto P também pertence, né? Também pertence a essa curva. Perceba que se você substituir qualquer ponto dessa curva aqui na sua equação da superfície, você vai ter que o f de x, se o x pertence a essa curva, o x é dado em função de t, então f do x de t, y, se o y pertence a essa curva, o y é dado em termos de t, que é o y em função de t. Z também, mesma coisa, z em função de t. Então, f de x, y, z é igual a zero. Se esta função f, dada em termos de t, é igual a zero, quer dizer que a derivada de f, lembra que o f é uma função de 3 variáveis, mas o x, y, z são funções da variável t, então a derivada de f em relação a essa variável t também é zero, porque o f de x, y, z, mesmo x, y, z sendo dados em termos de t, é igual a zero, então a derivada de f também é zero. Só que a derivada de f em relação a t é uma aplicação da regra da cadeia. Seria o quê? Seria a derivada parcial de f em relação a x vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada parcial de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a t, mais a derivada parcial de f em relação a z, vezes a derivada de z em relação a t, que é igual a zero. Bem, se você observar isso aqui nada mais é do que a regra da cadeia para funções de 3 variáveis, sendo que as variáveis x, y, z são dadas em termos de uma outra, no nosso caso t. Essa forma de escrever também é igual ao vetor derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y, derivada de f em relação a z, vezes o vetor derivada de x em relação a t, derivada de y em relação a t, derivada de z
em relação a t, que é igual a 0. Bem, esse primeiro vetor aqui, se vocês se lembrarem das aulas anteriores, esse vetor aqui é o gradiente, né? O gradiente é o gradiente da função f, vezes esse segundo vetor aqui é o vetor tangente, é o vetor r' de t. E esse produto é igual a 0. Lembra, isso aqui é um produto escalar, né? Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. E quando o produto escalar de dois vetores é igual a 0, isso significa que o vetor gradiente de f, ele é perpendicular ao vetor r' de t. Na nossa superfície nós teríamos a seguinte situação. Nós temos um vetor aqui tangente, que é um vetor tangente a esta superfície pelo ponto P na curva C, que é o nosso r' de t, e perpendicular a ele nós temos um vetor perpendicular a ele, que é o vetor gradiente de f. Percebe que esse vetor gradiente de f aqui é o vetor normal à superfície. E a reta suporte desse vetor gradiente, aqui, vai ser uma reta, né? Que vai ser uma reta n normal à superfície. Então nós temos aqui já condições, né, de determinar a equação da reta tangente, que é uma reta determinada por uma direção, dada pelo vetor gradiente de f, e um ponto, né, uma posição, que é o ponto P, x0, y0, z0. Nós já temos condições aqui de determinar a nossa reta, né, a nossa reta normal, n, normal a uma superfície. Perceba que a nossa reta normal, n, normal a uma superfície S, sendo que é dado um ponto P, que é o x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, e um vetor diretor dessa reta, que é o gradiente de f, já que o gradiente de f é um vetor perpendicular a essa superfície. Então a equação dessa reta n nada mais é do que qualquer ponto x, y, z dessa reta vai ser igual ao ponto inicial x0, y0, z0 mais um parâmetro t vezes os componentes do seu gradiente, vezes a derivada de f em relação a x, a derivada de f em relação a y e a derivada de f em relação a z no ponto P, que é o ponto x0, y0, z0. Então a equação da reta normal, na reta perpendicular à superfície em um ponto dado, nós temos condições de achar através dessas definições que nós temos, né? Produto escalar de vetores, né? Eles são produto escalar igual a 0, já que essa função pode ser escrita nessa forma. Se a função é igual a 0, a sua derivada também é nula, né? Como ela é uma função de 3 variáveis e cada variável é função de t, já que nós pegamos um ponto sobre a curva, então a derivada de f em relação a t é a aplicação da regra da cadeia, que nos gera essa condição de calcular a nossa reta normal, que é uma reta perpendicular a essa superfície no ponto. Mas e o plano tangente? Vamos ver como é que nós fazemos para achar o plano tangente a essa mesma superfície nesse mesmo ponto. Vamos redesenhar a nossa superfície S. Lembra, a nossa superfície S é uma superfície parecida com essa. Imagine aqui que nós temos um ponto P de coordenadas x0, y0, z0 pertencentes a essa superfície S. E nós já sabemos que por esse ponto P nós temos aqui um vetor, né? Um vetor
perpendicular a essa superfície, olha. Um vetor perpendicular à superfície, que é o nosso vetor gradiente de f. Isso nós já sabemos. O que nós queremos agora é a equação de um plano que seja um plano aqui, ó, um plano alfa que tem esse aspecto, olha, um plano que é o que nós queremos agora é um plano alfa tangente à superfície que tem esse aspecto. Perceba que se o nosso vetor gradiente de f é um vetor normal à superfície e o nosso plano alfa é um plano tangente, então o ângulo formado entre esse vetor e o nosso plano é 90 graus. Se nós pegarmos qualquer vetor desse plano, lembra, se nós pegarmos aqui um vetor qualquer, um vetor v, do ponto P, x0, y0, z0, a um ponto P qualquer, x, y, z, e chamar esse vetor de vetor v, o ângulo formado entre esses dois vetores também é de 90 graus. E nós temos que o gradiente de f vezes o vetor v, produto escalar, né, já que eles são perpendiculares, esse produto é igual a zero. O que nós temos? Que o gradiente de f é o vetor derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y, derivada de f em relação a z. E o vetor v? O vetor v é o vetor que sai do ponto inicial x0, y0, z0 até um ponto P final qualquer, x, y, z. Então ele é um vetor do tipo, fazendo extremidade menos origem, x menos x0, y menos y0, z menos z0, e esse produto é igual a zero, porque os dois são perpendiculares. Lembra que isso aqui é um produto escalar, né? Então esse vezes esse, então vamos fazer a continha aqui, ó. X menos x0 vezes a derivada de f em relação a x, que é esse vezes esse, mais y menos y0 vezes a derivada de f em relação a y, mais esse vezes esse, z menos z0 vezes a derivada de f em relação a z, esse produto é igual a zero. Essa equaçãozinha aqui, perceba que a derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y, derivada de f em relação a z são valores numéricos, porque você vai calcular o gradiente de f no ponto x0, y0, z0. Então esses valores são valores numéricos. O y0, x0, z também são valores dados, são valores numéricos, é o seu ponto de tangência. Então essa equação aqui, na verdade, é uma equação em termos das variáveis x, y, z. Resolvendo isso, você vai obter a equação do seu plano, alfa, que vai ser a equaçãozinha, né? Equaçãozinha do tipo ax, quando você fizer esse vezes esse, mais by, quando você fizer esse vezes esse, mais cz, quando você fizer esse vezes esse, mais uma constante d, que é esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, que é igual a zero, que vai ser a equação do seu plano alfa tangente à superfície S. Então nós vimos aí duas formulazinhas importantes para determinar a equação da reta normal e o plano tangente a uma superfície S. E perceba o detalhe, todas elas saem desta expressão. Então a primeira coisa que você faz, quando você vai calcular um plano tangente e uma reta normal, é transformar a sua função z igual a f de xy, que é essa que está dada aqui, em uma função f de xyz igual a zero, em uma equaçãozinha desse tipo. Vamos resolver esse exercício usando essas duas formulazinhas. Vamos determinar primeiro a equação da reta normal. Qual é o primeiro passo na resolução desse exercício? Lembre-se, nós temos aqui uma função z igual a f
dxy, e meu primeiro passo é transformar essa função em uma função f dxyz igual a zero. E tirar daqui o gradiente, né? O gradiente dessa superfície, que vai ser o nosso vetor perpendicular, vetor normal a essa superfície. Vamos começar então transformando isso. Lembra que a nossa função é z igual a x quadrado mais 4y quadrado sobre 10. Daqui eu vou tirar que 10z, né? 10z, multiplicando em cruz, é igual a x quadrado mais 4y quadrado. Aí você escolhe passar isso aqui para cá, deixar o x quadrado negativo e o 4y quadrado negativo, vou passar o 10z para lá. Eu vou passar o 10z para lá, o que vai gerar essa equaçãozinha. X quadrado mais 4y quadrado menos 10z igual a zero, que é o nosso, né? Aqui nós temos o nosso f dx yz igual a zero. E a partir daí, o nosso próximo passo é achar o gradiente dessa função f. Então, qual que é o gradiente? Qual que é o gradiente dessa função f em termos das variáveis x, y, z? Lembra que o gradiente de f é um vetor que é dado pela derivada de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y, derivada parcial de f em relação a z. E aí, resolvendo isso, você vai obter, né? Vamos pegar aqui a nossa função, derivada desta função f de x, y, z em relação a x, 2x. Lembra que as outras parcelas, né, não são funções de x, são consideradas constantes. Em relação a x, a derivada é zero. Derivada de f em relação a y, 2 vezes 4, 8y. Derivada de f em relação a z, menos 10. Então, nós temos aí nosso gradiente de f. Bem, isso é uma função, né? Uma função vetorial que nos dá vetores, né, gradientes de f, em qualquer ponto. Ou seja, eu consigo achar vetores normais a essa superfície em qualquer ponto. Eu quero no ponto P, em que x igual a 2, y igual a menos 2 e z igual a 2. Então vamos calcular aqui o gradiente. O gradiente de f no ponto em que o x igual a 2, o y igual a menos 2 e o z igual a 2, que vai ser igual a 2 vezes x, 2 vezes 2, 8 vezes y, 8 vezes menos 2 e menos 10, que vai ser o vetor 2 vezes 2, 4, menos 16, 8 vezes menos 2, menos 10. Então nós temos aí o nosso vetor gradiente de f no ponto x igual a 2, y igual a menos 2, e igual a 2. Esse vetor gradiente de f também é o vetor diretor da reta normal. Então nós já podemos achar aqui a equação, no caso aqui vamos achar equações paramétricas da reta normal. Qual vai ser a equação da reta normal? Vamos chamar a nossa reta normal de reta n, e as equações dessa reta vão ser equações do tipo x, y, z. As coordenadas x, y, z dos pontos dessa reta vão ser dadas por x0, y0, z0. Lembra, x0 é o nosso ponto P, x0 igual a 2, y0 igual a menos 2, z0 também igual a 2, é o nosso ponto de tangência, mais t vezes, né? Mais t vezes, lembra que t é o nosso parâmetro. Lembra, a sua reta normal é uma
curva no R3, então você vai ter equações paramétricas dessa curva, t vezes as componentes do seu vetor gradiente de f. Então 4 menos 16 menos 10. Então t vezes 4 vezes menos 16 vezes menos 10. Que vai ser igual a, vou montar essas equaçõezinhas aqui, ó. X, Y, Z iguais a 2 mais 4t menos 2 menos 16t 2 menos 10t. Então nós temos aí as equações paramétricas de uma reta normal à superfície dada por essa equação. Bem, e o plano tangente? Lembra que o plano tangente sai do produto do vetor gradiente por um vetor dado por x menos x0, y menos y0, z menos z0. Então o plano tangente vai sair dessa continha. 4 menos 16 menos 10 vezes x menos x0, que é o 2, y menos y0, então y menos 2, então y mais 2, z menos z0, então z menos 2, e esse produto escalar é igual a zero, que esse vetor aqui, ele é perpendicular, né? Ele é o vetor gradiente da superfície, ele é perpendicular a qualquer vetor contido nesse plano, que é o plano tangente. Fazendo a continha, né? Esse vezes esse, então 4 vezes x menos 2, menos esse vezes esse, então menos 16 vezes y mais 2, esse vezes esse, menos 10 vezes z menos 2 igual a zero. 4x, então nós vamos ter aqui, ó, 4x, 4 vezes 2, menos 8, menos 16, y, menos 32, menos 10z, menos com menos mais 20 igual a zero. E aí nós organizamos isso, né? Então você vai ter aí 4x menos 16y menos 10z. Então vamos lá. Menos 8 menos 32 é menos 40. Menos 40 mais 20 é menos 20. Que é igual a zero. Então essa aqui é a equação do plano tangente. Perceba que você pode simplificar a expressão, né? Todos os números aqui são múltiplos de 2, né? Então, ó, 4, 16, 10, 20, então dividindo tudo por 2, eu vou ter 2x menos 8y menos 5z menos 10 igual a zero, que é a equação do plano tangente a esta superfície nesse ponto. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado da resolução. Se gostou, curta o canal, compartilhe, deixe o seu like, que é muito importante, e ajude o canal divulgando, compartilhando e se inscrevendo se ainda não é inscrito. Muito obrigado.